Olá pessoal, há quanto tempo, hein? Aposto que vocês não esperavam um vídeo de surpresa assim. Mas é isso. Depois de tanto tempo, eu decidi dar continuidade aos nossos vídeos e dessa vez tratando de um assunto que é sempre muito solicitado, que é o tratamento de fotoluminescência usando Orca. Vamos tratar dos espectros utilizados em estudo de fotoluminescência, no caso espectro de fluorescência e de fosforescência. Nesse vídeo, especificamente, vamos tratar sobre espectro de fluorescência e uma novidade interessante é que foi lançado o Orca 4.2. Já é o Orca que eu vou utilizar na elaboração desse tutorial, mas o procedimento é basicamente o mesmo se você estiver ainda utilizando o Orca 4.1. Se você estiver no Orca 4.0, eu não dou garantias de que esse tutorial vai funcionar da mesma forma para você, até porque eu não me lembro se o Orca 4.0 trazia os módulos necessários para trabalhar com esse tipo de espectro. Eu deixo aqui também, no rodapé desse slide, o meu endereço de e-mail, caso você queira entrar em contato. Então, é isso. O nosso primeiro espectro a ser tratado no estudo de fotoluminescência é o espectro de fluorescência. Anteriormente, se você utilizava o Orca e tentava fazer estudo de fluorescência, você teria que utilizar o módulo Orca-ASA ou Orca-ASA. Esse módulo era bastante complicado de usar, porque, primeiro, ele precisava de um input próprio. Ele não lia o input do próprio Orca. O ASA era mais como se fosse um software totalmente à parte. Ele usava resultados do Orca que depois você usava para criar o próprio input do ASA. Então você rodava o Orca ASA como se fosse um programa separado, lendo um input separado. E esse input era, na verdade, bastante complicado de escrever com uma sintaxe não muito intuitiva. Então, uma das coisas que me fez nunca trabalhar muito com fluorescência e fosforescência, além do fato de que essa não é a minha área de pesquisa, era também de que era um pouco desanimador ter que subir toda a ladeira necessária para trabalhar bem com o Orca Asa. Ele era um módulo que preferia trabalhar com métodos mais do tipo ab initio. Então, grandes porcentagens de Hartree-Fock no seu funcional eram uma exigência para você obter resultados bons do ASA. Então, se você utilizava B3LYP, PBE ou TPSS, é provável que os seus resultados não fossem muito bons. Ele prefere que você trabalhe com esses métodos aí com 50% ou mais de Hartree-Fock na mistura ou o máximo possível de Hartree-Fock para obter resultados satisfatórios. Como qualquer sistema muito voltado para ab início, ele exigia também que você utilizasse bases que fossem corrigidas para métodos ab início. Então, as bases de Dunning, do tipo CC alguma coisa, eram as preferenciais para você trabalhar com Orca Asa. Isso permitia obter resultados satisfatórios. Uma outra desvantagem de utilizar o Orca Asa, um dos problemas, é que o código basicamente já era abandonado no Orca há algum tempo. O cientista responsável pelo módulo ASA abandonou o grupo do professor Frank Nisi, que é o criador do Orca, e foi trabalhar com outros grupos de pesquisa. Aliás, não abandonou, digamos assim, ele seguiu adiante com a carreira dele e agora já não tinha mais nenhuma relação com o grupo do Orca. Consequentemente, o Orca ASA permanecia funcionando, mas ninguém entendia de modo muito profundo como ele funcionava ou como corrigir problemas no código, porque o responsável não estava mais lá. Por causa disso tudo, eu acabei deixando de lado um pouco, embora eu sempre tivesse muito interesse em trabalhar com fotoluminescência, e
também recomendava para as pessoas que não utilizassem o Orca-Asa para fazer os estudos de fluorescência e de fosforescência. Acontece que o pessoal do Orca começou a trabalhar em um novo módulo chamado Orca ESD, que se propõe a ser uma abordagem muito mais moderna. Esse módulo é desenvolvido inclusive por um brasileiro, que é o Bernardo, e ele é muito mais moderno e leva a resultados que são impressionantes quando você compara com os espectros experimentais. Então, no nosso trabalho aqui de fluorescência e de fosforescência, nós finalmente estaremos trabalhando totalmente com o Orca ESD e nunca mais com o Orca ASA. Ok, como ocorre o fenômeno de fluorescência? No fenômeno de fluorescência, você tem uma luz de alta energia incidindo sobre a sua molécula. Essa luz de alta energia é capaz de promover um elétron para o estado excitado. Então, inicialmente, você tem seu elétron no ground state, que é o estado fundamental, e por causa dessa luz de alta energia, o elétron consegue ser promovido para um estado excitado, de mais alta energia. Ao passar por diversas transições eletrônicas, em um dos estados excitados, o elétron consegue emitir a energia excedente na forma de luz visível, e aí é que nós vemos a fluorescência acontecendo, e o elétron, que antes estava no estado excitado, retorna para o estado fundamental. Todo esse processo acontece muito rápido, na ordem de 10 a menos 9 a 10 a menos 6 segundos. E o elétron mantém o tempo todo o mesmo spin que ele tinha no começo. Então, se a sua molécula é uma molécula orgânica com estado de multiplicidade 1, esse processo vai fazer com que sua molécula permaneça no estado de multiplicidade 1, ao contrário do que acontece na fosforescência, que o elétron pode inverter o estado de spin dele. Então, esse é um fenômeno que acontece muito rápido e por isso, imediatamente ou quase imediatamente, quando você para de incidir a luz de alta energia sobre a molécula, o fenômeno de fluorescência também cessa. Então, é isso. A gente tem uma luz de alta energia excitando um elétron para o estado, excitando o elétron, claro, para o estado excitado. Ele emite a energia extra na forma de luz visível e retorna para o estado fundamental, sem alterar o spin total do seu sistema. E tudo isso muito rápido, de 10 a menos 9 a 10 a menos 6 segundos. Então, para fazer o cálculo de um espectro de fluorescência, nós precisamos calcular todos os estados eletrônicos envolvidos no fenômeno de fluorescência. Ou seja, nós precisamos ter o estado GS, que é o ground state, ou seja, o estado fundamental. Nós também teremos que calcular o excited state, que eu chamo de ES. Isso é mais uma nomenclatura utilizada no artigo original, em que o pessoal do Orca trata desse tipo de transição. Então, eu decidi manter a mesma nomenclatura. Para quem for ler o manual depois, não vai se confundir com as nomenclaturas que eu uso aqui. Então, GS é o estado fundamental, ground state. ES é o estado excitado, excited state. E no próximo vídeo, quando nós formos trabalhar com fosforescência, nós também teremos que calcular o estado tripleto, que eu vou chamar de TS, triplet state. Então, vamos passar finalmente para a elaboração do nosso cálculo etapa por etapa. Não esquecendo, nós vamos ter que conseguir o estado eletrônico dessas duas espécies, do ground state e do excited state, porque eles fazem parte do processo de fluorescência em si. Então, nós precisamos dele para poder fazer o nosso trabalho. Para esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu escolhi uma molécula pequena e que fosse relativamente fluorescente. Eu confesso para vocês que fiz uma pesquisa muito rápida e achei que a anilina era bastante fluorescente.
Achei também rapidamente, numa pesquisa não muito profunda, que o comprimento de onda da fluorescência da anilina é de 310 a 405 nanômetros. Eu quero ressaltar que eu não tenho certeza sobre esses valores. Eu não sei em que condições esse comprimento de onda foi obtido, qual foi o solvente utilizado, qual era a temperatura em que essa medição foi feita. Tudo isso você pode definir no cálculo. Então, o meu cálculo ele vai ser mais uma aproximação desse resultado, porque eu não sei exatamente quais são as condições em que esses números foram obtidos aqui do experimental. Se alguém tiver um espectro de fluorescência da anilina e puder me passar nos comentários com as condições em que ele foi medido, eu agradeço, tá? Por falta de tempo, eu não pesquisei, confesso, um espectro experimental que preste de fluorescência da anilina. Então vamos lá. Para começar, eu vou obter a estrutura molecular da anilina. Para isso, eu vou usar o Avogadro aqui em Import, Fetch by Chemical Name, e vou digitar o nome anilina em inglês. Pronto, ele obteve para mim a molécula da anilina. Eu vou fazer uma otimização rápida, usando campos de força. A molécula não mudou muito, mas isso já é o suficiente para me economizar tempo, já que é uma molécula orgânica muito simples. E vou pegar o básico do input do Orca aqui no próprio Avogadro, que vocês já viram eu fazendo várias e várias vezes. Então, eu vou escolher a base TZVP, mas eu vou fazer várias modificações nesse input depois. Otimização geométrica, RIJ cos X. A anilina não tem carga, a multiplicidade dela é 1. SCF eu vou colocar em tight, eu preciso de um SCF um pouquinho mais rigoroso. O cálculo de multiplicidade 1 é restrito, então restricted não muda. Vocês podem mudar isso para 999 se quiserem, ou podem deixar como antes. SOSCF tem que ficar marcado, preferencialmente. DFT, vou trabalhar com B3Lip clássico. Não vou mudar as configurações de grade do Orca. Vou deixar tudo isso igual. Vou marcar aqui para mostrar para meus orbitais moleculares e o conjunto de base. Print level eu vou deixar no normal também. Esse é o input que eu vou usar como base para começar o meu cálculo. E vou fazer algumas pequenas modificações nele, porque ele não serve ainda para eu fazer o cálculo do espectro de fluorescência. Pronto, colei aqui. Vou fazer as primeiras modificações. No artigo utilizado pelo pessoal do Orca, eles obtiveram resultados excelentes. Em vez de utilizar o funcional que eu vou utilizar aqui, eles usaram B3Lip puro. Eu vou trabalhar com o B3Lip do Gaussian, porque muitos softwares imitam o Gaussian para obter os resultados e eu vou manter isso aqui, tá? Então vamos dar uma olhada nas alterações que são necessárias serem feitas nesse input com essas coordenadas aqui, coordenadas iniciais da anilina, para que eu possa obter o espectro de fluorescência. Vamos lá. Esse é o input utilizado para que a gente possa trabalhar com o nosso ground state. Eu vou explicar um a um o que foi que eu fiz aqui. Vamos lá.
Na parte de cima, o bloco principal de palavras-chave do Orca, eu comecei definindo qual funcional eu vou trabalhar. Você pode trabalhar com o funcional que você quiser. Alguns vão dar resultados melhores e outros piores, mas eu decidi continuar mais ou menos na vibe do artigo do pessoal do Orca e mantive o B3Lip. A única coisa que eu mudei foi que em vez do B3Lip puro, original, eu coloquei esse barra G no final, que indica que eu estou usando o B3Lip no mesmo formato utilizado pelo software Gaussian. O OPT pede uma otimização geométrica. Você tem que lembrar que a estrutura que você pegou no Avogadro não é perfeita, mesmo que você tenha feito uma pré-otimização com campo de força. Então, eu estou pedindo para o Orca fazer a otimização geométrica da minha estrutura. Você vai ter também que fazer um cálculo de frequência, ou seja, vai ter que calcular aí um espectro vibracional infravermelho, porque você precisa das hessianas que são geradas durante esse cálculo. O cálculo do seu espectro de fluorescência, ele necessita das hessianas, ok? Então, com a palavra-chave frac, você vai obter a hessiana da sua estrutura otimizada para o estado fundamental. A base que eu escolhi foi a def2tzvp, entre parênteses, menos "f". A base def2tzvp é muito grande, mas ela inclui também as funções f nos parâmetros dessa função de base. Essa função f não é muito útil se você estiver trabalhando com compostos puramente orgânicos, porque, por exemplo, o carbono até pode ter um índice muito pequeno de participação dos orbitais d, mas vai ter uma quantidade negligenciável de participação dos orbitais f. Então você não necessita de uma base tão grande assim ao ponto de descrever interações com os orbitais f e além. O que eu fiz na base df2tzvp aqui foi utilizar uma versão dela chamada df2tzvp menos as funções f, que torna o cálculo mais rápido e a função de base um pouco menor e mais econômica, mas só para os elementos representativos clássicos, comuns, como carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre e daí por diante. Os maiores, não recomendo que você faça isso, mas se a sua estrutura é meramente orgânica e segue os elementos representativos mais tradicionais, você pode utilizar essa base que você vai economizar um tempo de cálculo. A base auxiliar df2/j, porque eu estou utilizando aproximações no cálculo. A RIJ cos x necessita da base auxiliar, porque esse cálculo faz algumas aproximações. O RIJ cos x faz algumas aproximações que perdem em precisão, mas a base auxiliar faz com que essa falta de precisão seja compensada. Eu mostrei para vocês antes que eu escolhi Tight SCF, porque eu quero um SCF um pouco mais rigoroso. Eu tenho mania de sempre pedir para o Orca fazer análise populacional, todas as análises populacionais possíveis. Então ele vai fazer o estudo para mim da distribuição de cargas, das ordens de ligação, utilizando os conceitos de Mulliken, de Mayer. E mesmo que você não use isso para nada, é uma informação que pode acabar sendo interessante ter no futuro e você nunca sabe. Então, eu sempre peço análise populacional quando eu faço os meus cálculos do Orca e a palavra-chave para isso é allpop. Eu também adicionei aqui a palavra SOSCF, que quando você lida com closed shell, ou seja, quando a multiplicidade é 1 e as moléculas são orgânicas, isso acelera a execução do seu cálculo de 10 a 20 vezes. Então, isso faz com que o seu SCF fique muito rápido. Vale a pena você sempre utilizar SOSCF em moléculas orgânicas. A seguir, uma palavra-chave que eu nunca tinha mostrado para vocês aqui em um bloco novo. O bloco porcentagem base permite que você diga para o Orca
qual nome você quer dar para todos os arquivos que ele vai gerar. Então, o Orca sempre gera vários e vários arquivos, né? Ele gera as estruturas no formato XYZ, ele gera os arquivos com as hessianas, ele gera os arquivos com as trajetórias da otimização geométrica, o arquivo GBW com os orbitais e daí por diante. Só que eu posso dizer para ele dar o nome que eu quiser para esses arquivos. E eu faço assim. Basta colocar o bloco porcentagem base, é de base name, nome base, e entre parênteses o nome que você quiser dar. Eu chamei de anilina GS, de ground state, estado fundamental. No próximo bloco, eu estou dizendo para que esse trabalho seja executado em 12 núcleos, porque essa é a quantidade de cores que o processador do computador que eu trabalho tem, então posso trabalhar com uma paralelização em até 12 trabalhos. O bloco de output está mostrando para mim informações importantes para que eu possa depois, por exemplo, visualizar os orbitais da minha molécula. Então, print, PMMO, true. Basta você seguir o que tem nesse bloco aqui e você vai ter um output que você pode abrir, por exemplo, no Avogadro ou no CanCraft, onde você vai conseguir ver os orbitais moleculares e outras informações interessantes. E aqui, como eu estou fazendo uma otimização geométrica, uma outra coisa que eu faço, não é sempre necessário, quase nunca é necessário, mas para impedir que o meu cálculo morra, caso seja uma geometria muito difícil, que precise rodar durante muito tempo, eu costumo colocar no bloco geom, porcentagem geom, o max iter 999. Isso diz para o Orca tentar a otimização geométrica até 999 vezes antes de desistir da minha otimização. Então é isso. A gente pega a nossa estrutura gerada lá pelo Avogadro e podemos mudar o input todo colocando igual nós vimos ali. v3lib barra g, def2 menos f, def2svp, muda aqui para barra j, isso não tem necessidade. O que mais eu estou esquecendo? Pedir o cálculo de frequência. Ao pop, SOSCF. Ah, a aproximação. A ordem dos fatores aqui não altera o produto, tá? Então, lembre disso. Não importa se você escreve minúsculo também. Isso não faz diferença. É que eu gosto de manter tudo consistente. Vou colocar aqui o base para que ele salve todos os arquivos com o nome de anilina ground state. Vou dizer para ele rodar nos 12 núcleos do processador. Deixa eu ver o que mais. Esse bloco aqui não é necessário, embora vocês possam querer deixar ele, se vocês quiserem dizer quanto de SCF vocês querem que ele vá no máximo, até 999 ciclos, antes de dar algum erro, mas essa estrutura é muito fácil, então ele não vai precisar de tantos ciclos assim. E também aqui no bloco de geometria, max iter 999 end. Então, é isso. Eu acabei de reproduzir esses parâmetros que eu mostrei para vocês aqui no meu input, utilizando a estrutura da anilina que eu catei do Avogadro. A anilina não tem carga e ela é closed shell, não tem elétron desemparelhado, então a multiplicidade é 1. E esse aqui é o arquivo de input para o meu ground state. Ok?
anilina ground state, anilina GS. Também preciso fazer o input para o estado excitado. Eu não vou passar por cada um dos elementos de novo, porque muitos se repetem. Eu vou nos novos. Eu coloquei o nome base da minha estrutura para o estado excitado diferente. Agora é anilina ES, de excited state. Então ele vai salvar todos os arquivos desse cálculo com esse prefixo aqui. Trabalhando com 12 núcleos, nada mudou no bloco de palavras-chave principais aqui, mas aqui embaixo, coisas fundamentais precisam ser adicionadas. Observem que continua sendo uma otimização geométrica, OPT. Continuo pedindo a frequência. Isso é importante para eu ver se a minha molécula convergiu corretamente. Mas, no bloco porcentagem TD-DFT, eu vou adicionar alguns parâmetros que vão alterar a geometria e o estado eletrônico da minha molécula. É o seguinte, estou fazendo uma otimização geométrica e eu só quero o primeiro estado excitado. Lembrem aqui, deixa eu voltar. Pronto. É o primeiro estado excitado que emite a luz visível. Então, eu só preciso obter a estrutura eletrônica e a energia do primeiro estado excitado. E é isso que eu estou dizendo aqui para o Orca. Eu digo para ele fazer uma otimização geométrica da estrutura apenas com um estado excitado. E digo para ele que a geometria correspondente vai ser a desse primeiro estado excitado. Então eu quero que ele compute para mim o estado eletrônico do primeiro estado excitado e que ele pegue a geometria desse primeiro estado eletrônico excitado. Então esse I-root1 é a geometria desse primeiro estado excitado aqui, que vai ser otimizada para ela. Ok? E, por fim, o input do espectro de fluorescência. O input do espectro de fluorescência é um pouco mais complicado. Então, vamos por partes. Eu vou direto nos pontos que são diferentes, em vez de ficar repetindo um por um. Eu chamei, aqui no bloco de palavras-chave principais, o módulo ESD para cálculo de fluorescência. Isso é feito com a palavra ESD e entre parênteses fluor. Você pode calcular fosforescência, absorção e um outro tipo de espectro do qual eu não vou falar, simplesmente mudando aqui a palavra dentro do módulo ESD. Nós vimos aqui a mesma coisa de antes, o bloco porcentagem TD-DFT, só que agora eu estou computando 20 estados excitados, eu estou calculando 20 raízes, ou seja, o meu espectro de fluorescência ele vai levar em conta 20 estados 20 estados eletrônicos na hora de fazer a computação dos resultados e levando-se em conta somente a geometria do primeiro estado excitado. Os parâmetros que eu adiciono no bloco especial do ESD são imprescindíveis. Você não pode pular o preenchimento desses parâmetros aqui. Somente a palavra ESD não leva você ao cálculo do espectro de fluorescência, porque você precisa definir para ele onde está a hessiana do seu estado fundamental. Então é GS Hessian, eu coloco o nome do arquivo da hessiana que eu gerei anteriormente, ali anilina GS, vocês lembram, né? Eu também tenho que dizer onde está a hessiana do estado excitado, IS Hessian. Então eu coloco o nome da hessiana gerada pelo meu cálculo lá do estado excitado, que eu chamei de aniline IS.
Vocês lembram que eu estava definindo o nome em base por causa disso, para que eu pudesse prever qual nome vai ter. Aqui eu digo do HT true, isso daqui é um dos fenômenos envolvidos no processo de transição e relaxação eletrônica. E esses aqui, lines void, ele diz para mim que o espectro vai ser gerado com as linhas utilizando um formato ou gaussiano ou lorentziano ou um que é a mistura dos dois, que é o void. Então eu deixei void porque é uma mistura das linhas com representação gaussiana ou representação lorentziana. Line W é o peso da linha utilizada na hora da geração do espectro. No bloco ESD, você pode de fato dizer qual é a resolução do espectro que você vai gerar. Eu não mexi nas configurações padrão. Em vez disso, deixei os valores recomendados lá, mas pode ser necessário que você brinque com esses valores para que você consiga obter espectros de alta qualidade. Uma observação importante, e ainda bem que eu coloquei isso aqui, a geometria que você vai utilizar aqui no seu input do espectro de fluorescência tem que ser a geometria otimizada do seu ground state. Então, vocês lembram, no ground state eu solicitei um OPT, ele vai gerar para mim uma estrutura otimizada. Essa é a estrutura que eu vou entrar aqui no meu espectro de fluorescência, ok? Não é mais a estrutura inicial, porque essa estrutura não será mais otimizada. Por isso é importante que você já traga a estrutura pré-otimizada aqui para as suas coordenadas. Então, vamos lá, prontos para começar o cálculo. Eu vou apenas iniciar o cálculo e mostrar para vocês mais ou menos como isso funciona, certo? Eu já criei as pastas onde eu vou salvar os meus arquivos de input. Vou entrar aqui na pasta GS, onde eu já coloquei o input da anilina. É a mesma coisa que nós vimos antes ali. Mesmo input, mesmos parâmetros, tudo igualzinho que vocês viram antes. Então eu vou simplesmente rodar o meu cálculo. Lembrando que eu estou no Orca 4.2, novo e muito legal. Arquivo de output. E pronto. O cálculo já começou. Como vocês podem ver, ele está indo muito rápido. Também isso é de se esperar, já que é uma estrutura muito pequena. O SOSCF acaba de inicializar e assim que o cálculo terminar, eu volto para continuar com o vídeo. Até daqui a pouco. É isso, o cálculo acabou e foi relativamente rápido, apenas 6 minutos e 54 segundos. Aqui nós temos um resumo, o espectro vibracional, começando em 220,28 centímetros a menos 1, indo até 3.632,22 centímetros a menos 1. Nós vamos olhar um pouquinho mais para cima. Nós vemos que não tem frequências negativas na nossa estrutura, ou seja, essa estrutura é um estado fundamental da anilina. Então, isso é exatamente o que a gente estava esperando. Se nós olharmos o que tem dentro da pasta que foi gerada, ls, vocês vão ver que eu tenho o arquivo de input, que eu coloquei manual, né? Eu rodei o arquivo anilina.imp, ou anyline, sei lá. E o arquivo de output que eu também gerei manualmente. Mas todos os outros arquivos gerados automaticamente pelo Orca, eles têm o nome que eu defini lá no porcentagem base. Inclusive o que eu mais quero, que é
anilinags.res, a minha hessiana. Então agora eu vou entrar na pasta do está licitado, tenho ali o meu arquivo de input, ele é exatamente igual ao que nós vimos antes, né? A gente tem tudo igual, o arquivo de otimização geométrica anterior, só que no bloco tddft, eu estou dizendo para ele calcular apenas um estado excitado eletrônico e otimizar para geometria desse estado excitado. Aqui com o iRoot1. Então, vou rodar esse cálculo também. Orca op2, concatenando para o arquivo de output. Cálculo rodando. E, como sempre, vamos fazer uma pausa no vídeo e voltar depois. Indo muito rápido, como vocês podem ver. É isso, o cálculo acabou. O cálculo do estado excitado acabou e demorou um pouco mais, 2 horas, 12 minutos e 41 segundos. Vamos dar uma olhada. Eu solicitei o espectro vibracional. Vocês podem ver que o espectro vibracional de menor frequência é o 187,58 centímetros a menos 1. E subindo um pouquinho mais, nós vemos que ele tem uma frequência negativa, o que indica que esse não é o estado fundamental da molécula. Se nós olharmos nos arquivos que foram gerados, eu já baixei os arquivos, nós temos aqui que foi gerado, como eu pedi, o arquivo anilina ES de excited state.res. Olhando a molécula, se vocês tiverem curiosidade para ver qual foi o resultado, nós temos a molécula otimizada por estado excitado. Não dá para perceber grandes diferenças na molécula. Ou dá, na verdade, tem coisas bastante perceptíveis. Mas o estado fundamental não, o estado excitado da molécula, a frequência negativa, transparece aqui. A única frequência negativa que diz para mim que esse é um estado de transição de primeira ordem. Porque é uma das evidências, mas não sempre. Não sempre você vai encontrar uma frequência negativa solitária para indicar para você que você está em um estado de transição. Eu lidei com uma molécula que não tinha essa frequência negativa e ainda assim era um estado de transição que eu estava procurando. Então, é isso. A outra molécula, no ground state, só para que nós possamos ver as duas e comparar, essa é a geometria otimizada. As etapas da otimização foram essas. Otimizou em apenas 5 ciclos do SCF, por isso não teve grandes modificações estruturais na molécula. E a ausência de frequência negativa diz para mim que esse é o estado fundamental. Agora que eu já tenho os arquivos necessários, as hessianas dos dois estados, eu vou simplesmente calcular o meu espectro de fluorescência. Aqui eu tenho o meu input, igual ao que vocês viram antes, B3Lip. Não estou fazendo uma otimização geométrica nesse caso. Tenho o bloco do ESD pedindo as hessianas necessárias do estado fundamental e do estado excitado, incluindo
incluindo a influência dos fenômenos HT nesse fenômeno de fluorescência, as configurações todas que nós vimos antes e a geometria que vocês olham aqui é a geometria já otimizada. É exatamente essa geometria que foi gerada aqui. Se vocês olharem, é a geometria que eu copiei e colei para cá. Ou seja, já está tudo quase pronto para que eu possa rodar o cálculo. Agora eu só preciso colocar as hessianas aqui na mesma pasta. Vou só copiar elas lá da pasta onde elas foram geradas. Na pasta GS, eu vou catar gs.res e copiar para cá. Vocês podem olhar e conferir que agora ela já está aqui dentro. Limpei rapidamente a tela para ficar mais simples de ver. Como eu disse, a primeira hessiana eu já copiei, agora eu vou copiar a segunda do estado excitado. s.res. Para cá. Então, vocês podem ver que a hessiana do estado excitado e a hessiana do estado fundamental já estão na mesma pasta. E é isso o que eu estava pedindo aqui. As hessianas com o nome exato na mesma pasta e a geometria já otimizada, equivalente aqui à hessiana do estado fundamental. Eu posso então rodar esse cálculo. É isso aí. Está rodando. E eu vou pausar o vídeo aqui e nós vamos direto para o resultado. Até daqui a pouco. Pronto, parabéns! Se você chegou até aqui, você calculou o seu primeiro espectro de fluorescência. Vamos olhar o nosso arquivo de output. No nosso arquivo de output, nós temos a geometria final, single point, mas também temos alguns espectros disponíveis. Não foi exatamente o que nós pedimos, mas nós temos o espectro de absorção, aqui, ele já vem de presente ao fim desse cálculo, caso você queira aproveitar. Ele traz também o espectro CD, que é de dicronismo circular. Não é algo que eu saiba como funciona, mas eu sei que está presente aqui no espectro, caso você queira. Mas o que importa mesmo para a gente é o arquivo anilina.spectrum, que é, de fato, o espectro que nós estamos procurando. Além disso, o arquivo de output, ao fim do cálculo, traz informações muito interessantes e muito importantes sobre a fluorescência. Nós temos aqui, ao fim, um resumo, né? Os deslocamentos utilizados para fazer o cálculo da fluorescência, e quando ele termina, ele dá para mim um resumão de quais foram as conclusões que ele obteve. Bem aqui. Tudo pronto, computando as funções de correlação. Ele está dizendo para a gente o número de pontos utilizados durante o cálculo, qual é o tempo máximo de duração
aí de um desses fenômenos, tá com 1061,77 femtosegundos, é realmente muito rápido. A resolução espectral que está sendo mostrada para a gente nesse espectro que nós geramos é de 5 centímetros a menos 1. A temperatura é a temperatura padrão de 298,15 Kelvin. Deixa eu ver o que é mais aqui. Diferença de energia adiabática, ou seja, a diferença de energia entre o single point do estado fundamental e do estado excitado. Deixa eu ver o que é mais aqui. A constante de a taxa de fluorescência calculada foi de 5,14 vezes 10 a 7 por segundo. Não sei o que significa isso, mas o dado está aqui. Ele diz para a gente que o fenômeno principal é o fenômeno do tipo FC, com 92,54%, enquanto que o fenômeno HT participante lá na fluorescência foi de menos de 10%, 7,46%. Vamos olhar o espectro, então, já que parece que nós estamos aqui. Nós temos o espectro, eu vou copiar todo ele e vou, com toda a preguiça do mundo, usar o Excel mesmo para poder olhar o que é que eu tenho como espectro. Vou usar o assistente para importação de texto. É texto separado por tabulação. Nós temos aqui as energias dadas em centímetros a menos 1. E aqui a intensidade do espectro. Então, em centímetros a menos 1, o espectro se parece com isso. A minha referência, que tenho bem no começo aqui, é dada em nanômetros, de 310 a 405 nanômetros. Eu vou, então, converter essa energia aqui de centímetros a menos 1 para nanômetros. Adicionar uma coluna em branco. Nanômetros. A conversão de centímetros a menos 1 pode ser feita com 10 milhões dividido pela energia em centímetros a menos 1. Agora vamos ver esse espectro feito. Puxa isso para cima. Vamos lá plotar. Então, assim. Esse daqui é o meu espectro dado em nanômetros. Vamos deixar ele um pouquinho mais justo. Vamos de 200 a 400 nanômetros. Ou 450. A minha referência diz de 310 a 405. Eu fiquei abaixo de 310, com certeza. Eu esperaria que o gráfico chegasse mais para cá, provavelmente. E esse espectro, ele está fora do que eu esperava, um pouco fora, não muito. É alguma coisa aceitável e que eu acho que se deve ao fato de eu não ter adicionado um solvente. De fato, eu refiz o cálculo aplicando solvente. Aqui. E o cálculo utilizando solvente, ele mostra para mim que o solvente tem um impacto muito importante
no resultado dos cálculos e no deslocamento que o espectro vai sofrer. Nessa tabela aqui, de deslocamentos causados pelo solvente, a gente vê que os deslocamentos em centímetros a menos 1 e os deslocamentos em nanômetros não são desprezíveis para cada uma das 20 transições eletrônicas que eu escolhi ali no meu input. Vocês podem perceber que em uma delas o deslocamento é de até 12 nanômetros. Vocês viram que nós ficamos muito perto de chegar na faixa exata do que o experimental diz para mim. Então, quando vocês fizerem os seus cálculos e vocês se depararem com uma situação parecida com essa, em que nós temos um deslocamento próximo, mas não perfeito, é muito provável que isso se deve a alguma configuraçãozinha que precisa ser feita nas condições do cálculo, como, por exemplo, o tipo de linha que está sendo utilizado, ou a temperatura, mas especialmente o solvente. Ok? Então, eu acho que nós podemos parar por aqui com esse vídeo, quase 1 hora de vídeo, acho que esse é um recorde para mim, e a gente se prepara para o espectro de fosforescência em breve. Deve ser um vídeo bem mais curto do que esse, já que os procedimentos são basicamente os mesmos. Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, e se você quer calcular também fosforescência, aguarde o próximo e a gente se fala.